Astrónomos maias começaram há séculos a olhar para o céu, a América Latina juntou-se aos grandes mistérios do universo. Há quanto tempo os OVNIs sobrevoam os Andes? Terão raptado pessoas na América Latina? Há algum tipo de pista, alguma prova? De los aviones parpadean, pues estamos haciendo parpadean, como que aceleró más. OVNIs sobre os Andes. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que une a América Latina e que, contudo, esconde muitos segredos. A seus pés, grandes desertos, selvas e rios foram o cenário de avistamentos e encontros com OVNIs. Fenómenos relatados e documentados neste extremo do planeta desde o século XIX. No extremo austral do continente, no Chile, encontra-se o relato escrito mais antigo sobre objetos voadores não identificados. O caso foi registado no sábado 14 de novembro de 1868 pelo diário El Constituinte da cidade de Copiapó, que registrou uma chuva de estrelas ou de bólidos que naquela data tornaram-se recorrentes. Investigadores de renome mundial, como o ovnilogista francês Jacques Vallée, consideram este caso como o primeiro relato fidedigno de uma vagna de OVNIs. Ou seja, um grupo de objetos voadores não identificados sobre o mesmo lugar e num curto espaço de tempo. Nos últimos anos, o número de testemunhos aumentou, intensificando-se a atividade OVNI não só em locais isolados com poucas testemunhas, mas também nas grandes cidades. Outros casos permaneceram em segredo até agora. Talvez nos pudesse dizer mais ou menos por onde entrou. Na zona sul do Chile, dois geógrafos empreenderam recentemente uma das aventuras mais ousadas da ovniologia contemporânea. Foram à procura de um OVNI que estaria enterrado no cume de uma colina desde o início do século. É nesta direção. Chanco é uma localidade rural localizada ao sul de Santiago do Chile, onde em 1914 ocorreu um incidente com um OVNI, que hoje nos é dado a conhecer pela primeira vez. Juana Andaur protagonizou esta história quando tinha apenas 14 anos. Hoje, com quase 100 anos de idade, Juana Andaur conserva intacta a memória do incidente que presenciou com os seus pais e inúmeras testemunhas e que narra com grande lucidez. A minha mãe estava a ceifar e o meu pai atirava as espigas de trigo ao ar. Quando, de repente, vejo aparecer uma coisa que parecia um pendão. Ainda não havia muitos aviões e parecia um charuto voador. Apareceu dali, de este para oeste, na diagonal, com um grande ruído que nos deixou a todos assustados. E tinha chamas. Tinha 2 metros de comprimento e fazia um ruído enorme como o de um avião. Todos pensámos que era o fim do mundo. Nesse ano começou a Primeira Guerra Mundial. Os aviões que rasgavam o céu em 1914 eram precários aeroplanos construídos com tela e madeira. Por conseguinte, era impossível que o objeto avistado em Chanco pertencesse a alguma força aérea da época. Estiveram perto.
E nesse dia havia um casamento ali na escola e todos saíram para ver o problema, o sucedido. Esse aparelho que tinha caído ali com um tremendo ruído. Por conseguinte, supomos que, tratando-se de colinas de formação branda, porque na sua maioria são de formação arenosa, o aparelho se enterrasse a alguma profundidade e que ainda lá esteja. Reinaldo Borgel e Pedro Munhoz, distintos geógrafos e professores universitários, iniciam a busca pelo OVNI de Chanco. Dois militares equipados com detectores de minas juntam-se à expedição. Encontrei restos de arame, uma lata de refrigerante. Encontrei pacotes de batatas fritas, papel de alumínio e, sobretudo, foi arame. O detector está sempre a apitar. Deve ser por causa de minerais que possam haver à superfície. Não há mais nada que possamos fazer. Para continuarmos, precisávamos de outro tipo de detector. Primeiro tentar com este e depois com um sensor radiométrico, que é usado para detectar objetos a maior profundidade. Um homem enterrado é um tesouro e nisso não há dúvidas. Ainda mais uma prova concreta. Muitos pedem provas concretas e nós, como investigadores, trabalhamos para encontrá-las. Isto é como achar um tesouro. E encontrar a verdade é o maior dos tesouros, é a minha opinião. O que acho que foi aquilo? Não sei explicar o que seria. Ninguém pensou mais nisso. Pensávamos que eram apenas raios. A queda de um OVNI ou UFO crash de Chanco pode vir a tornar-se num caso tão importante como o de Roswell. Em 1947, nessa localidade, o Novo México, a Força Aérea dos Estados Unidos admitiu a queda de um OVNI, informação que foi desmentida 24 horas mais tarde. Mais de 50 anos de especulações e conspirações rodeiam Roswell, cujo enigma continua por resolver. Até agora, era considerado o relato mais antigo da suposta queda de uma nave extraterrestre. Chanco é um caso mais antigo, cuja história começa apenas a ser revelada. As vagas de OVNIs mais documentadas com provas visuais encontravam-se até agora no hemisfério norte, nos Estados Unidos e na Europa. Contudo, há cerca de 3 décadas, ovnilogistas e fãs que tenham máquinas fotográficas e de vídeo relataram numerosos avistamentos em países latino-americanos como México, Brasil e Chile. A vaga mexicana é uma das mais documentadas em vídeo, tal como mostra esta compilação feita pelo investigador alemão Michael Hessmann. OVNIs filmados em 1991 de diferentes pontos de vista, por mais de um observador como este, fazem parte deste testemunho. Este outro vídeo filmado no México mostra uma pequena nave que a grande altitude muda de rota, avançando e retrocedendo no ar à vontade. O Brasil é outro país latino-americano que conta com relatos relevantes sobre vagas de OVNIs. A revista brasileira UFO conta com mais de 100 colaboradores.
Ademar Guevaerde, editor desta publicação, destaca a importância destes casos e realça as coincidências entre o que se passa no Chile e no Brasil, apesar da distância que existe entre os dois países. Quando começam a aparecer observações acima do nível normal, por exemplo, é necessário determinar qual é o número normal de avistamentos em Santiago. Suponhamos um caso por semana. Se há 10 por semana, então é uma vaga. Vamos supor que somos os tripulantes de um disco voador. Esse disco voador foi concebido de acordo com a tecnologia de algum planeta distante do nosso, que tem uma civilização. Se vimos a Terra nessa nave, é porque somos escolhidos por algum método para tripulá-la. Qual é o nosso interesse em saber o que está a acontecer, por exemplo, no meio do deserto de Atacama? Ou no meio do Pantanal do Mato Grosso do Sul? Ou no meio da selva amazónica? Ou saber o que está a acontecer em meios como Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Brasília? Interessa-nos o que está a acontecer nas grandes cidades. Em São Paulo, no Brasil, este OVNI, captado em 1997 durante uma noite de tempestade, brilhou durante vários minutos, o que levou os ovnilogistas a descartar a hipótese de um raio. Uma concorrida praia no estado de São Paulo, no Brasil, foi vigiada por uma formação triangular de OVNIs em 1997, sem que ninguém desse conta. O operador de câmara captou as imagens casualmente e só descobriu o OVNI quando estava a rever as imagens. Em fevereiro de 1997, uma vaga de OVNIs começa a manifestar-se sobre a zona central do Chile. Este objeto não identificado foi filmado na localidade de Quilpué, desaparecendo depois aos olhos de dezenas de testemunhas. Ao sul da capital chilena, nas termas de Pucón, ocorreu outro caso interessante. O OVNI de Pucón aparece durante uma exibição acrobática do grupo Halcones, pertencente à Força Aérea Chilena. 2 vídeos captados de diferentes perspectivas mostram um anel que não tem a mesma consistência do fumo libertado pelos aviões durante as suas acrobacias. O geógrafo chileno Pedro Munhoz tentou traçar o mapa de vagas de OVNIs de fevereiro de 1997. Por exemplo, poderia dizer-se que existe uma correlação positiva, ou seja, quanto mais população, maior avistamento, porque há mais testemunhas. Mas afinal o resultado foi o contrário. Não posso provar isso porque há lugares onde não vive muita gente, no caso de Mol, por exemplo, onde há uma grande concentração destes fenómenos luminosos noturnos e diurnos. Um dos casos que intriga Pedro Munhoz é a frequente aparição de OVNIs sobre a central hidroelétrica de Colbún, no sul de Santiago. Tenta determinar se os OVNIs procuram recursos naturais, campos magnéticos ou grandes concentrações de gente. Este é o reservatório da central hidroelétrica de Colbún. OVNIs rondam periodicamente os arredores desta central. Segundo a população local, os OVNIs roubam energia dos cabos. Penso que seria interessante serem as crianças a contarem o que viram. Mas não sei quem quer começar. Quem de vocês já viu um OVNI? Quando voam, mudam de cor
Têm cores lindas. Uma coisa luminosa que se vê no céu. Tu? Deitam fumo. No outro dia, íamos a caminhar com a minha mãe e no céu vimos uma coisa estranha, que era as cores. As cores diferentes mudavam e atrás deixava uma nuvem. Eu gritei para a casa dele: "Um OVNI! Olha para o céu!" Saíram todos e quase todos da família dele o viram. O que acontece aos televisores quando ocorrem estes avistamentos? Mamália? O ecrã do televisor fica turvo. Segundo os testemunhos, ninguém sabe, mas as crianças viram os OVNIs pousarem nos cabos de alta tensão. Estes objetos provocaram apagões. As crianças, na sua inocência, o que fizeram foi dizer que os OVNIs estão a roubar energia elétrica, o que é uma suposição. Eu não sei. O que fez um OVNI à frente de cabos de alta tensão? Roubar energia? Está a chamar a atenção? Quererá ser visto? Quer criar um apagão para criar maior impacto publicitário, por assim dizer? Ou está realmente a roubar algo? Não a roubar, mas a retirar energia ou a alimentar-se dos campos magnéticos gerados pelos cabos de alta tensão? Não sei. São hipóteses tão boas como quaisquer outras. Uma vez reunidos todos os antecedentes, o geógrafo Pedro Munhoz conseguiu traçar o mapa da vaga de fevereiro de 1997. A rota descoberta por Munhoz forma um corredor que vai desde o Oceano Pacífico até à Cordilheira dos Andes em direção à Argentina. O corredor inclui Colbún, onde está a central hidroelétrica constantemente visitada por OVNIs, e Tchanko, o mesmo sítio do UFO Crash de 1914. Desde os anos 60 até à data foram instalados potentes telescópios no deserto de Atacama, no extremo norte do Chile, para aproveitar a excepcional visibilidade que existe sobre o deserto mais árido do mundo. Peritos de todo o mundo vêm até aqui na esperança de obterem imagens e respostas aos grandes enigmas do universo. Aqui no observatório de Cerro Tololo, que significa à beira do abismo, o astrónomo René Mendes revela que, sem querer, há muitos anos que a nossa civilização se expõe à possibilidade de um contacto com seres extraterrestres. A partir da década de 20, a Terra começou a emitir ondas de rádio. Ou seja, há 70 anos que a Terra envia ondas de rádio para o espaço. Estas ondas radiofónicas viajaram pelo espaço, entregando informação cotidiana sobre quem somos. Por lo tanto, estas ondas de rádio que foram emitidas a comienzos da era... Por conseguinte, estas ondas de rádio que foram emitidas desde o início da era do rádio percorreram uma esfera de 70 anos-luz à volta da Terra, ou à volta do Sol. Em 70 anos-luz existe uma grande quantidade de estrelas. Em 70 anos-luz existe uma grande quantidade de estrelas, e se existissem civilizações ouvintes, civilizações tecnologicamente avançadas que pudessem ser capazes de decifrar estes sinais a 70 anos-luz de distância, eles neste momento estariam provavelmente a ouvir a locução inaugural de Marconi, quando fez pela primeira vez uma emissão de rádio. Por primeira vez hizo uma emissão radial. In the war or in Vietnam. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. First atomic bomb was dropped on Hiroshima. Uma das consequências inesperadas das emissões de rádio que saem da Terra para o espaço teve lugar recentemente em Santiago do Chile. A 17 de julho de 1997, uma das emissoras mais antigas da capital chilena, Rádio Mineria, emitia o programa noturno La Bailona, onde um astrónomo e um sociólogo conversavam periodicamente sobre OVNIs.
Desde cualquier punto del país, si llaman de regiones, recuerden anteponer el carro y la elección, que es el 2, y luego digitan el 235-8202 y 235-8234, porque Rodrigo Fuenzalida está para conversar con ustedes, al igual que nuestro astrónomo Carlos Ibáñez. O astrónomo Carlos Ibáñez, um dos locutores habituais do programa La Bailona, naquela noite tinha lido Astropoesia, um conjunto de poemas escritos por ele próprio e que compilou num livro intitulado Luces Ciertas. Estrelas majestosas de brilho prateado, hóspede branca da ave boreal. As tuas asas emergem e submergem num limite fictício. Estes olhos de pupilas dilatadas em reverências primaveris em Nesser Alter foste chamada e FK4 745 friamente catalogada. 1 ou 2 semanas antes anunciámos que este programa ia ser aqui em cima, no terraço da rádio. Para poder ensinar o céu às pessoas, poder mostrar-lhes que haviam algumas estrelas brilhantes ou alguns planetas visíveis. E pensámos em começar com um poema. Mal começámos a fazer o programa que tínhamos planeado, passados 4 ou 5 minutos de Carlos terminar o poema, é então que vejo aparecer uma luz. Posso interromper-te, Tico? Não sei se as pessoas estão a ver, há um objeto muito estranho no setor da cordilheira, que neste momento dá a impressão de ser uma espécie de balão. Há um objeto bastante estranho. Voltou a aparecer. Ali está outra vez, de uma cor avermelhada, bastante densa. Carlos, podes descrevê-lo? O que é? É um objeto em movimento, não é? Sim, ali deve aparecer ali. E pisca. Uma estrela, não é? De repente aparece uma luz muito brilhante no lado sul, mais ou menos de sudeste, nesta direção desde aqui. Essa luz piscava. Y esa luz parpadeaba. Fíjate, hay una nube, tiene una forma especial. Sí, Y de la nube a los costados. Filmei durante mais ou menos meia hora. Foi-me difícil filmá-lo. Primeiro porque as luzes, 1 ou 2, mexiam-se, e depois porque a câmera é simples e não tem grande zoom. Por isso foi muito difícil conseguir boas imagens. Que no tiene gran zoom, entonces fue bastante difícil tratar de tomar algo bueno. Estábamos com casco, com micrófonos individuais. Estávamos com auscultadores e microfones individuais. Carlos, Rodrigo e eu. Por conseguinte, o principal áudio são as nossas vozes. Mas de fundo, por exemplo, eu disse: agora está a mexer-se rapidamente para a esquerda. E no fundo ouvia-se: olha, que eram as 30 pessoas que estavam por trás. Ahí está, mira. Ahí está, ahí se corrió. Eu, nessa altura, dizia que não podia ser um foguete. Há lençóis de água que podem amplificar a luz, mas a coisa estava ali e depois mudava de lugar. Começámos a receber telefonemas interessantes, por exemplo, do Corpo de Bombeiros. Olá, bom dia. Olá. Olá, com quem falamos? Olá, Martin. Marcelo Ferrias. Marcelo, onde estás? Na Brigada de Bombeiros, na 17. Conta-nos. Estava a estudar e a ouvir-vos. E também estamos a testemunhar. Também estão a vê-lo? Não digo que seja um objeto voador nem extraterrestre que estava ali, mas havia algo curioso e que sem dúvida agia de forma inteligente. Tinha uma forma de actuar inteligente, sem dúvida. Depois de rever a cassete de vídeo captada em Santiago do Chile a 17 de julho de 1997, observando as luzes que saíam dele, os ovnilogistas chegaram à conclusão de que o OVNI avistado frente à Cordilheira dos Andes seria um Foo Fighter. Os Foo Fighters são pequenas bolas de fogo, geralmente do tamanho de uma bola de futebol, que perseguiam os aviões de guerra de ambos os lados durante a Segunda Guerra Mundial. Os pilotos dos caça-bombardeiros começaram naquela altura a falar de Foo Fighters. Poderia traduzir-se como brasas combatentes, caças de fogo, ou simplesmente os caças Foo. Meio século mais tarde, os Foo Fighters continuam a ser avistados em distintos lugares do mundo
inclusive é perto de velozes aeronaves como o Concorde. Durante uma filmagem a grande altitude, captou-se casualmente este OVNI, do tipo Foo Fighter, que, segundo os investigadores, podiam cumprir tarefas de vigilância. Peritos em defesa acreditam que algumas armas secretas dedicadas à espionagem podem ser confundidas com OVNIs. O jornalista e sociólogo chileno Raul Sor diz que estas naves espias são chamadas de drones. Os chamados drones são de facto aparelhos voadores não tripulados e desde há várias épocas que existe uma variedade deles. A função principal dos drones ou destes aviões não tripulados é a observação. Se um país ou uma força aérea quer vigiar o território de outro país, o mais simples é enviar um desses aviões não tripulados que são comandados de terra e filmar ou fotografar o que se quer conhecer. São pequenos aviões, voam relativamente baixo. Não precisam de voar tão alto e têm a vantagem de serem muito difíceis de serem detectados. Mas muitas vezes estes drones, que são muito silenciosos, podem ser confundidos com um OVNI, se não se souber do que se trata. Dá mais um. Este vídeo amador, captado por um menor de idade na localidade brasileira de Capão Redondo, registra os movimentos de um objeto voador não identificado, que parece sobrevoar os telhados das casas, mudando de rumo à vontade, comportamento que os ovnilogistas atribuem aos Foo Fighters. Tá bom, deixa assim. Fernando! Conseguimos chegar! Frente à cidade de Santiago do Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes, 3 jovens ovnilogistas chilenos efetuam uma vigília nas margens do rio Maipo. Eles pertencem ao Projeto Radar, uma iniciativa dos investigadores que procuram provas sobre OVNIs nas regiões do país consideradas zonas quentes pela frequência dos avistamentos. Estou a preparar o equipamento para estar atento a tudo. Se surgir algo, o melhor é filmar. Coisas de 10, 15 segundos, 3 segundos, mas são coisas tão especiais, tão fenomenais, que é por isso que estamos aqui. Esta é uma seleção de vídeos que os peritos, uma vez investigadas e analisadas em computador, consideram prova real sobre a atividade dos OVNIs na Cordilheira dos Andes. Este, por exemplo, foi captado na cidade austral de Punta Arenas, outra região que é considerada zona quente pelos ovnilogistas chilenos. Esta grande estrutura de luzes, que se deslocava de noite sobre os telhados das casas da cidade, foi captada por uma jovem da zona, Paula Munhoz, durante uma reunião de amigas. Este OVNI foi captado sobre a Cueva del Milodón, perto de Punta Arenas, no extremo austral do continente. Este objeto voador não identificado foi captado em Angol, na zona sul do Chile, depois de uma falha de energia elétrica na cidade. Olha, mãe, olha. Sinais, manda-lhe sinais. Estás a filmar? Sim. Este último vídeo foi conseguido pelo ovnilogista Mário Pizarro, em pleno deserto de Atacama, durante uma vigília, e é um dos principais achados do Projeto Radar. Como um reflejo arriba da luz pequena. Enquanto continuarem a aparecer OVNIs sobre os Andes, estes caçadores terão muito trabalho para fazer, perseguindo provas que no fim são sempre esquivas.
A América Latina não tem apenas relatos de avistamentos e de vagas de ovnis. Também há denúncias sobre casos de rapto, ou seja, de sequestros perpetrados por extraterrestres. A história do cabo Armando Valdés começa em 1977 e chega aos nossos dias, adquirindo jeitos de lenda. Estudado por ovniologistas de todo o mundo, o seu caso é tido como um dos mais relevantes a nível internacional, tanto que durante muitos anos circulou no Chile um rumor que dizia que Armando Valdés, depois da sua experiência com o OVNI, foi levado para os Estados Unidos para as instalações da NASA, onde tinha sido submetido a diversos testes. Raul de Salinas fez o serviço militar voluntariamente e era um dos recrutas da patrulha chefiada pelo cabo Armando Valdés. Se não me engano, este é Raul Salinas. Este aqui é o Iván Robles Riveros, o Sucrito, Germán Riquelme Vale e Pedro Rosales. Humberto Rojas é outro membro da patrulha que, depois de uma grande investigação, foi localizado e aceitou dar o exclusivo do seu relato aos acontecimentos. Imagine-se, vejam, aconteceu a 25 de abril e saiu a 17 de maio. Eram mais ou menos 3 da manhã e Rosales estava deitado. Nós chamávamos-lhe Pexotalo. Estando apostado Rosales, me acuerdo, que nosotros le decíamos pecho de palo. Então ele gritou: vejam, vejam que vem aí. Então nós, ao ver a maneira como gritou, saímos. Saímos os 4 que lá estávamos. E também saiu o cabo Valdés. Nós ficámos assim porque estávamos numa base assim. Esta parte estava descoberta com vista para o monte. Eu vinha deste lado, de costas, a caminhar, e entretanto 2 parceiros começaram a gritar: olha, vejam! Virei-me e vi. Uma grande luz baixou do céu. Saiu de trás do monte, como este que temos aqui. Saiu de noite, cruzou o céu e pousou-nos à frente, ali à frente. A ver, a ese, al cero allá, al frente. Nesse momento apareceu uma neblina grande. Via-se uma neblina assim, depois parou e via-se a nave. Por que lhe digo eu que era grande? Porquê é que te digo que era grande? Porque, deixa-me explicar-te, as crateras que ficaram eram 2, ao lado do centro. Al lado del centro, digamos. Entonces no eran pequeñas. Então não eram pequenas. Fala-se de uma nave, um objeto grande. O cabo disse: daqui não passamos, que ninguém se mexa daqui. Se nos acontecer alguma coisa, se nos querem levar, que levem. Então o cabo Valdés, que era muito religioso, começou a rezar e dizia-nos para rezarmos. Ele, no meio da sua oração, gritava: identifiquem-se! O que aconteceu foi que a luz poisou. Ele desapareceu. Então gritámos: meu cabo, meu cabo! Gritámos por ele, mas não apareceu. E começámos a procurar pelo cabo Valdés. Onde está o cabo? E a nave ali mesmo. Quando de repente escutámos uma voz que disse: rapazes, procurámos e era o nosso cabo Valdés. Fomos naquela direção. E vimos-lo como um boneco atirado para o chão. Ou seja,
Aos nossos pés havia uma pessoa, e era o Cabo Valdés. Como era pequeno, pensei que era um deles, porque quando o vi já tinha barba. Nem parecia o mesmo. Chegámos ao pé dele porque o homem gritava e olhou para nós de cara pálida e com os olhos arregalados e começou a dizer: vocês não sabem quem somos, nem de onde vimos. Depois mudou de voz, dizendo de uma só vez: vocês não sabem de onde vimos, não sabem quem somos. Era o que dizia, e depois começava novamente a chamar pela mãe. Depois dizia: larguem-me, larguem-me, não me levem, não me levem. E começava a chorar. O relógio dele marcava o dia 30, ou seja, nós começámos o serviço dia 25 de abril e o relógio marcava o dia 30. Como foi possível que Valdés avançasse 5 dias no tempo? Porque lhe cresceu a barba. Foi um rapto? Conversámos sobre este tipo de casos com o perito americano David Jacobs, que investigou 700 casos de raptos. Um cenário típico de rapto é aquele em que uma pessoa é tirada de um ambiente conhecido, é levada a bordo de um OVNI, geralmente contra a sua vontade, e submetida a uma série de testes físicos e mentais, infelizmente reprodutivos, que são administrados por uns seres de aparência estranha. Depois são devolvidas ao seu ambiente habitual e imediatamente esquecem o que lhes aconteceu. Eles sabem que lhes aconteceu algo de estranho, porque, por exemplo, passaram-se 3 ou 4 horas de tempo perdido. Ovnilogistas italianos consideram que o incidente de Valdés é o caso de rapto com distorção temporal mais importante da história. É possível colocar uma data no início dos fenómenos dos raptos por volta do virar do século, talvez em 1896, por volta dessa época, com alguma certeza. Creio que entramos na etapa final. Creio que chegamos ao final deste plano. Acredito que o objetivo é a produção de bebés híbridos. Acredito que é por isso que estão aqui, para a produção desses bebés. Todos os raptados passam por um procedimento reprodutivo. Todos, sem nenhuma exceção, tanto quanto sabemos. É para isso que são raptados, basicamente é essa a razão. Ainda não foi possível confirmar se o Cabo Valdés foi submetido a algum tipo de experiência. Mas noutros casos, como os que investigou Jacobs, há sempre indícios de algum tipo de manipulação física das vítimas. A questão é, por que querem fazer isso? E a resposta é, não sabemos. Não sabemos porquê. Isso não sabemos. Não conseguimos compreender esta parte. Contudo, acredito que vai ser algo nocivo para a nossa sociedade. Quanto mais estudo este fenómeno, menos me agrada. Os membros da patrulha nunca mais voltaram a saber do Cabo Valdés. Durante anos, viram crescer um mito à sua volta. Há muitas versões. Que a NASA o estava a estudar, que o exército o tinha mandado hipnotizar, que ficou louco, que se tornou um perito em matemática. Foram criadas muitas hipóteses que, na verdade, nós nunca, ou pelo menos eu, não tive a oportunidade de comprová-las, de saber se isso tudo efetivamente aconteceu. Valdés ainda é militar. Pertence ao Serviço Veterinário do Exército e vive a mais de 1000 quilómetros ao sul de Santiago do Chile, na cidade de Coyhaique. O Exército, até ao dia de hoje, impede-o de dar entrevistas. Mas Valdés espera reformar-se dentro de poucos anos e contar finalmente a sua verdade num livro. As grandes paisagens latino-americanas são propícias à meditação e à percepção de fenómenos paranormais.
À volta da Cordilheira dos Andes, os ovnilogistas há mais de 2 décadas que promovem o contacto voluntário com seres extraterrestres. Em 1974, quando se iniciou a experiência de contacto, começámos com um grupo de amigos, um grupo de adolescentes. Recebemos a primeira mensagem a 22 de janeiro de 1974 e o primeiro avistamento que corroborou o contacto foi a 7 de fevereiro desse mesmo ano. Desde os seus avistamentos de ovnis em meados dos anos 70, o ovnilogista peruano Sisto Paz tornou-se no contactado mais famoso da América Latina. Pouco antes de 22 de janeiro de 1974, Sisto Paz recebeu mensagens telepáticas de um ser a quem chama Oxal e que, segundo ele, vive em Júpiter. Oxal incentivou-o a fundar o grupo Rama, Sol na Terra, que hoje tem seguidores em 35 países. Tivemos a primeira experiência no Sendra, em julho de 1974. 2 semanas mais tarde, entramos 7 pessoas no Sendra e foi em julho que houve o contacto físico em que desceu a nave. Nós vimos a nave descer. Descalcem-se todos. Convidado por seguidores de Rama, Sisto Paz viajou até à localidade de Rios e Preces, no sul de Santiago do Chile. Relaxem. Vamos inspirar fundo e lentamente 3 vezes pelo nariz e vamos começar a visualizar um raio de cor verde. Rama é um grupo de pessoas que está em contacto com os irmãos mais velhos, que são as civilizações que vêm visitar-nos e que apoiam todo o trabalho atualmente desenvolvido na Terra. A dada altura, Rama chamou-me e eu fui. Fomos a um acampamento com Sixto Paz em março, em Quintero, e aí ocorreram coisas incríveis. Fui convidado pelos grupos de contacto do Chile que se formaram sobre a base do que foi, na altura, a Missão Rama. A Missão Rama foi um grupo de contacto que começou aqui na América do Sul e que se estendeu por 35 países. Graças a Juan Jovenites, um correspondente da imprensa espanhola, pude demonstrar-lhes que o contacto com seres extraterrestres era real, através de mensagens do tipo psicográficas, e foi ele que deu a conhecer a experiência a nível mundial. Seres de olhos oblíquos, seres de aspecto nórdico, conferências interplanetárias em Ganimedes, uma das luas de Júpiter, viagens no tempo e no espaço através de um feixe energético, são parte dos relatos de Sisto Paz e de outros contactados que fazem os céticos duvidar. A 26 de março de 1989, vários jornalistas latino-americanos e 2 canais de TV de Miami chegaram aos areais de Chilca, 60 quilómetros ao sul de Lima, para presenciarem um contacto convocado por Sisto Paz. Eu acho que vamos ter aqui um grande acontecimento e que vamos gostar imenso. Não aconteceu nada, mas no dia seguinte, quando algumas pessoas se retiravam, José Grey, do canal 23 de Miami, viu algo. Desta vez, a espera valeu a pena. Nós vimos e um fotógrafo profissional captou uma luz que pairava sobre os montes e que no dia seguinte estava em destaque num jornal local. Reparei bem nela quando chegou ao extremo do monte e levantou. Este jornalista argentino também o viu. Aparece, desaparece, depois foi descendo e desapareceu. O nosso operador de câmara filmou luzes de várias cores e movimentos erráticos. Para Sixto Paz é uma prova que o contacto existe. Este contacto está vigente. A mensagem é real, é uma mensagem alternativa e de esperança para este mundo. Não existe um único grupo de contacto no mundo que convide uma única vez a imprensa. Nós já o fizemos 7 vezes.
Mas não vamos pensar que o nosso contacto é o melhor. É simplesmente para mostrar que o contacto é verdade e que continua. Talvez a nossa mensagem seja diferente da dos outros grupos, não quero fazer comparações. A nossa mensagem é positiva, é uma mensagem construtiva. Não anuncia o fim do mundo, que seja o fim, que vai haver uma evacuação para o espaço, como a Arca de Noé, a levar os animais. O compromisso é neste planeta. Se não aprendermos a viver neste mundo, não merecemos ir a parte nenhuma. Enquanto os contactados procuram uma harmonia interna e uma mensagem telepática proveniente de outro planeta, há cientistas que, empregando tecnologias de última geração, tentam responder aos mistérios que o universo ainda esconde. Estas são as fotografias mais atuais de uma galáxia distante captadas pelo VLT, Very Large Telescope, do Observatório do Monte Paranal, no norte do Chile. Um potente conjunto de telescópios que começaram a funcionar em 1998. O Chile está hoje no centro do projeto de investigação mais ambicioso sobre a origem do universo. O projeto MMA Millimeter Array é um radiotelescópio formado por 40 antenas de 8 metros de diâmetro cada uma, que pode começar a funcionar em 2006 e que permitirá conhecer ao pormenor o nosso sistema solar, investigar como nascem estrelas, como se formam galáxias e como era o universo há 12 mil milhões de anos. Desta forma, a zona dos Andes, que desde há muito tempo é visitada por OVNIs, vai converter-se na plataforma a partir da qual poderemos desvendar os últimos segredos do universo e saber o que procuram os OVNIs sobre os Andes. Tradução e locução, pluridioma Santa Claus. De los aviones parpadean, fue produciendo las paredes. Como que aceleró más.